Olá, muito prazer, eu sou o professor Lucas Loureiro e se você chegou nesse vídeo, você provavelmente está cogitando, pensando em ter aulas particulares comigo, certo? Então, antes de tudo, quem sou eu, esse doido aí para te dar uma aula particular? Bem, eu sempre fui um grande nerd de exatas desde o meu ensino fundamental, ganhei tive medalhas em várias Olimpíadas de Conhecimento, de Matemática, Física, Química, fui aprovado nos vestibulares mais concorridos do país, aprovado no ITA, no IME, na UFSCar, na UFRJ, sou professor de turmas preparatórias para FUVEST, Unicamp, ITA e IME no curso Interseção em Salvador, Bahia, e eu tenho quase uma década de experiência com aula particular. Eu sou fundador do canal Prof. Loureiro Olimpo das Exatas, então se você jogar lá no YouTube, você vai me ver resolvendo um monte de questão maluca, com uma certa didática, acredito eu, uma didática muito boa. Mas vamos parar um pouquinho de falar sobre mim, porque eu sei que a sua grande dúvida aqui não é sobre minha qualificação, mas sim se essas aulas são para você, se elas servem para você ou para o seu filho, se você é o responsável, né, por quem vai ter as aulas, certo? Então, antes de eu começar a explicar para quem é as aulas, é mais interessante eu falar para quem que não é essas aulas. Essas aulas não é para quem busca um milagre, tá? Eu não consigo fazer milagre. Se você ou seu filho ele é uma pessoa desleixada na escola e você quer que ele tire uma nota X numa prova de sábado, eu não faço milagre, tá? Eu posso até conseguir fazer ele tirar a nota, mas ele não vai ter aprendido matemática e aí vai ter que fazer mais aula para a próxima, para a próxima e para a próxima, e ele vai se tornar aquele aluno que tem aula particular há 3, 5, 10 anos e fica de recuperação em matemática. Isso é realmente comum, não é o que eu gosto de fazer. E não é para quem não quer estudar, tá? Isso aqui não é para quem quer buscar um atalho, para quem acha que eu vou fazer uma mágica e fundir o conhecimento na cabeça do aluno de uma vez por todas e, sei lá, né? Não é uma banca de estudos para você forçar o aluno a ficar ali estudando. Isso aqui é uma aula para quem realmente busca aprender matemática com algum objetivo. Então, em resumo, essas aulas elas são para vestibulandos, certo? De preferência, quem tem algum prazo relativamente grande até a data do vestibular. Se você tem vestibular semana que vem, não espere que eu vá conseguir te passar 5 anos de conteúdo de matemática em uma semana. E para quem busca uma preparação de longo prazo, para quem está aí geralmente no ensino fundamental até ensino médio e quer pegar uma preparação comigo de longo prazo para que no terceiro ano, ou até mesmo depois do terceiro ano, né, você possa estar passando aí no vestibular que você quiser, seja ele muito concorrido ou não, não interessa, porque você vai ter aprendido matemática de uma maneira sólida, extremamente sólida, ok? Isso tudo tem a ver com a minha filosofia de ensino, que é o ensino de matemática e física através de princípios sólidos, uma base indestrutível, uma coisa que faz com que você não venha a quebrar num assunto posterior, porque lá atrás você não entendeu algo direito. A gente quer fazer uma base extremamente sólida para que quando você estiver estudando, você entre num processo que eu chamo de aprendizado cumulativo, onde toda coisa que você faz na matemática, você remete àquilo que sustenta ela. Se você quer um pouco mais de detalhes sobre isso, eu te passo um PDF com uma descrição mais detalhada dessa filosofia de ensino, ok? Claro, estímulo ao autodidatismo. Eu não quero que meu aluno estude somente quando ele tem aula comigo. Eu quero que ele estude um monte em casa e quando chegue na aula comigo, a gente use uma parte da aula para tirar as dúvidas e a outra parte para evoluir, para andar para frente, ok? Então essas aulas elas têm esse princípio, esses princípios como essência delas, ok? E foi usando esses princípios que eu tive alunos aí aprovados nos vestibulares mais concorridos do país, medicina na USP, Unicamp, computação na Unicamp, engenharia no IME, direito na USP, né? Tem muitas aprovações, essas aqui são só algumas delas, ok? Então, sim, essa metodologia tem sido bastante eficaz. Ok? Beleza, professor? Mas agora vem a pergunta que eu acho que é a que eu mais recebo. Como é que funcionam essas aulas aí? Certo? Pessoal, em termos técnicos, não tem muito segredo. Eu uso um software chamado Miro para escrever. Eu alterno entre escrita via mesa digitalizadora, escrita digitando, desenho à mão livre, certo? E a videochamada é feita através do software Zoom, tá? Se você quiser dar mais ou menos uma prévia de como que é uma aula, tem meu canal no YouTube aí onde eu uso o Miro para
fazer os vídeos, ok? Para além disso, pessoal, como eu tenho uma filosofia de aprender por princípios, a visualização é uma parte muito importante da matemática para mim. E é por isso que eu sou conhecido por alguns alunos como o louco do GeoGebra. Eu tenho muita coisa aqui no GeoGebra que eu fiz literalmente para poder ensinar certos tópicos da matemática de maneira mais visual. Então isso daqui, por exemplo, é uma animação que eu faço para ensinar matrizes, certo? Essa daqui foi uma que eu fiz para resolver uma questão, acho que da escola naval, tá até no YouTube ela. Isso daqui é uma animaçãozinha feita para explicar o volume da esfera. Isso aqui é para o aluno entender sobre volume de uma taça. E enfim, isso aqui é para ele enxergar um dodecaedro abrindo. Isso aqui é uma questãozinha bem clássica da FUVEST e que apareceu no IME já, que é bem difícil de entender se você não visualiza realmente o negócio. Então eu tenho isso daqui para o aluno enxergar. Tem aqui para ensinar comportamento de uma mola em física, certo? Tem muita coisa aqui. Isso aqui é só algumas das coisas que eu uso aqui, que eu tenho no GeoGebra, usando para ensinar. Isso aqui é sobre comportamento de um objeto numa lente esférica, um espelho esférico, e enfim, muita coisa mesmo aqui. Belezinha? E para além disso, o aluno também tem acesso a um espaço virtual. E que jeito melhor de te explicar como é que funciona esse espaço virtual que não te mostrando ele, certo? Então esse aqui é o espaço de um aluno meu chamado Matheus, certo? E o que tem nesse espaço, basicamente? Tem instruções em vídeo dizendo como é que funciona cada coisa. Você tem aqui o que você vai estudar na semana, no intervalo que a gente tem a aula, os próximos tópicos que você deve fazer, certo? Aqui o intervalo de tempo, para os alunos que precisam, tá? Matheus já é um aluno que faz um monte de questão por conta própria, então eu basicamente não preciso falar quase nada para ele, a não ser faz questão desse tipo, daquele tipo que ele já faz um monte para mim, certo? Mas se você for um aluno que quer ter isso aqui bonitinho para você, vai ter até as listinhas aqui de mão dada para você, ok? De mão beijada para você. Aqui também ficam as gravações e os quadros das aulas, então todas as nossas aulas ficam registradas aqui. O aluno recebe basicamente um gigantesco Netflix aqui de todas as aulas que ele teve comigo. O Matheus, por exemplo, tem aula comigo desde 2024, então ele teve muita aula mesmo comigo aqui, certo? Todas as aulas aqui, quase todas estão gravadas, mas porque na época dele eu não gravava ainda, agora eu gravo todas as aulas. Então ele tem um verdadeiro Netflix aqui que também funciona até como controle de quais aulas a gente teve, certo? Ele também tem acesso ao material escrito, que eu ainda estou escrevendo, e as listas de exercício, certo? Se ele quiser adiantar, claro que se o aluno quiser, eu pego a lista e eu coloco aqui no dever de casa dele, certo? Mas se ele quiser ir adiantando ou buscar por conta própria, é só vir aqui que ele vai encontrar uma grande gama de material escrito e de lista de exercício. Ele também ganha acesso a um banco de questões que eu mesmo fiz e a uma biblioteca, certo? Cheia de livros aí, que são os melhores livros que eu considero os mais didáticos para um aluno evoluir por conta própria, certo? E além de tudo isso, ele também ganha os mapas do conhecimento dele. Então eu tenho alguns mapas do conhecimento que eu uso para me guiar e para guiar o aluno sobre quais os próximos passos daquele tópico e onde que ele está no momento, certo? Então isso daqui é um mapa de conhecimento da geometria plana, onde cada tópico, onde ele indica, né, a prioridade de cada tópico, certo? Qual tópico depende de qual vem antes de qual, certo? Então é muito comum o aluno falar, pô, professor, tenho que aprender lei dos senos. Aí lei dos senos está bem aqui e ele não sabe trigonometria, e ele não sabe quadriláteros, ele não sabe tudo que deveria sustentar a lei dos senos. Não tem como ele aprender isso, ele vai enxergar isso aqui. E é por isso que eu sempre gosto de vir aqui preenchendo o mapa do aluno, para que ele possa ver, caramba, eu estou aqui, não faz sentido eu estudar o que está aqui, é melhor estudar o que está aqui, o que está aqui, o que está aqui, e etc. Certo? Então o aluno ganha basicamente tudo o que ele precisa para estudar de maneira extremamente eficiente, fora o acesso a mim via WhatsApp. Legal, professor, e quanto que custa tudo isso? Pessoal, eu costumo trabalhar com pacotes de aula para serem feitas em 4 semanas. Então, o aluno que quer uma vez por semana, a gente faz um pacote de 4 aulas para ser feito em 4 semanas. E um pacote, ou quem quer 2 vezes na semana, um pacote de 2 aulas para ser feito em 4 semanas. A gente pode até conversar se você quiser aí 3 aulas semanais, mas é bem incomum, certo? Então, os preços para 2025
estão aqui, pacote com 4 aulas, pacote com 8 aulas. E se você quiser realmente marcar uma aula esporadicamente, eu não posso garantir o seu horário fixo na semana, certo? Eu só consigo garantir para o aluno que reservou aí 4 aulas em 4 semanas. Aí eu posso marcar o horário dele e garantir que aquele horário é dele. Mas, caso não, você paga por hora, ok? Caso você tenha mais alguma dúvida ou já queira marcar suas aulas, é só mandar uma mensagem ou ligar para este número aqui. Um beijo para você e até mais.